Você esperaria uma vida inteira por algo, e depois, quando finalmente o recebe, Deus pede que você o entregue de volta. Você obedeceria? Um homem chamado Abraão viveu esse dilema. Esperou por décadas o cumprimento de uma promessa divina. Mas sua fé foi abalada. Suas decisões causaram conflitos familiares que atravessariam gerações. E quando tudo parecia finalmente em paz, Deus fez o pedido mais insano de todos. Sacrifique seu filho. O que está por trás disso? Loucura? Fé cega? Ou um plano muito maior do que conseguimos imaginar? Prepare-se para conhecer os bastidores espirituais de uma história que vai além do drama humano. Um enredo que expõe o coração de Deus, revela o verdadeiro significado da fé e antecipa o maior sacrifício da história da humanidade, Jesus Cristo. A jornada de Abraão não é apenas sobre um homem e seu filho, é sobre você, sobre mim, sobre o céu inteiro. Abraão creu na promessa de Deus sobre um filho, mas não esperou o cumprimento no tempo e modo divinos. Sua fé foi provada pela demora, e ele falhou ao ceder à sugestão de Sara, que propôs que ele tomasse Hagar, sua serva, como segunda esposa. Embora a poligamia fosse comum e socialmente aceita, continuava sendo uma transgressão da lei de Deus, com consequências danosas. A união com Hagar trouxe conflitos à família de Abraão e gerou problemas que afetaram gerações futuras. Lisonjeada por sua nova posição como esposa de Abraão, Hagar se tornou orgulhosa e desprezou Sara, esperando ser a mãe da grande nação prometida. Lar, antes feliz, foi perturbado por ciúmes mútuos. Abraão tentou, sem sucesso, restaurar a harmonia, ouvindo as queixas de ambas. Tivesse pedido a união entre Abraão e Hagar, Sara agora o culpava e queria expulsar a serva, o que Abraão recusou, pois Hagar carregava o filho que ele esperava ansiosamente, o filho da promessa. Ainda serva de Sara, Hagar permaneceu sob sua autoridade. Porém, não suportando a dureza provocada por sua própria arrogância, afligiu a Sarai e ela fugiu da sua face. Gênesis 16:6, 13. Hagar, sozinha no deserto junto a uma fonte, é visitada por um anjo do Senhor em forma humana, que a chama de Hagar, serva de Sarai, Gênesis 16:8, para lembrá-la de sua posição. Ele ordena: torna-te para a tua senhora, e humilha-te debaixo de suas mãos. Gênesis 16:9, reafirmando seus deveres. À repreensão, o anjo traz palavras de consolo. O Senhor ouviu a tua aflição e promete: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Gênesis 16:9, garantindo descendência numerosa. Sinal da misericórdia divina, Hagar é instruída a nomear seu filho Ismael, que significa Deus ouvirá, simbolizando que Deus escutou sua aflição e respondeu com compaixão. Quando Abraão tinha quase 100 anos, Deus reafirmou a promessa de um filho, agora esclarecendo que seria com Sara. Contudo, Abraão ainda pensava que Ismael seria o herdeiro do plano divino. Emocionado pelo amor ao filho, Abraão clama: Oxalá que viva Ismael diante de teu rosto. Gênesis 17:18, desejando que a bênção recaísse sobre ele. Deus responde com clareza: na verdade, Sara tua mulher te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Gênesis 17:19, mostrando que Isaque seria o escolhido. Mesmo assim, Deus não ignora o clamor de Abraão e declara: e quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis aqui o tenho abençoado, e dele farei uma grande nação. Gênesis 17:20, assegurando-lhe uma promessa especial. O nascimento de Isaque trouxe imensa alegria a Abraão e Sara, pois representava o cumprimento da promessa divina após uma longa espera. Para Hagar, porém, foi a ruína de suas esperanças quanto ao futuro de Ismael.
que até então era visto como o herdeiro legítimo. Com a chegada de Isaque, Ismael foi deixado de lado, e tanto ele quanto sua mãe passaram a desprezar o filho de Sara. Tomado pela inveja, Ismael zombou do herdeiro da promessa, provocando tensão no acampamento. Preocupada com a influência negativa de Ismael, Sara pediu a Abraão que afastasse Agar e o filho. Abraão ficou profundamente angustiado por ter que expulsar seu próprio filho. Buscando direção divina, Abraão recebeu por meio de um anjo a confirmação de que deveria atender ao pedido de Sara. Deus assegurou que Ismael também seria abençoado e se tornaria pai de uma grande nação, conforme Gênesis 17:20. Mesmo com grande dor no coração, Abraão obedeceu à ordem divina e despediu Agar e Ismael, confiando na promessa de que Deus cuidaria deles. A orientação divina dada a Abraão sobre o casamento destaca a santidade dessa união e ensina que seus direitos e felicidade devem ser protegidos, mesmo com sacrifícios. Era a única esposa legítima, e seus direitos como esposa e mãe não deveriam ser compartilhados. Ela reverenciava Abraão e, por isso, é elogiada no Novo Testamento. Ao exigir a saída de Agar, sua rival, Sara não foi repreendida por Deus. No entanto, tanto ela quanto Abraão erraram ao não confiar plenamente no poder divino, o que levou ao casamento com Agar. Deus havia escolhido Abraão como exemplo de fé para todas as gerações, mas sua confiança nele ainda era imperfeita, demonstrada ao esconder que Sara era sua esposa e ao se unir a Agar. Para elevá-lo à mais alta expressão de fé, Deus o submeteu à mais difícil de todas as provas: ordenar, em uma visão noturna, que oferecesse seu filho em sacrifício na terra de Moriá, em um monte que ele indicaria. Aos 120 anos, já avançado em idade e sem o vigor da juventude, Abraão recebeu a mais difícil prova de sua vida. Apesar de ter enfrentado desafios e perigos no passado, agora seus anos pesavam, e ele desejava descanso. Foi nesse momento, quando suas forças já estavam diminuídas, que Deus escolheu testar sua fé ao máximo, guardando para a velhice essa prova final e mais exigente. Abraão vivia em Berseba, cercado de prosperidade e respeito. Era extremamente rico, reconhecido como um príncipe poderoso entre os líderes da terra. Seus rebanhos cobriam vastas planícies e era servido por muitos fiéis. Ao seu lado, crescia o filho da promessa, agora já adulto. Tudo indicava que o céu havia abençoado sua vida de fé e paciência, recompensando os anos de espera e sacrifício. Abraão, em obediência à fé, deixou sua terra natal e viveu como estrangeiro na terra prometida, afastando-se de sua família e raízes. Após anos de espera pelo filho prometido e já tendo despedido Ismael por ordem divina, ele agora enfrentava a maior prova de sua vida. Quando finalmente via seu herdeiro crescer, Deus o chamava a um teste de fé ainda mais profundo. Deus ordenou a Abraão que oferecesse Isaque, seu único filho amado e herdeiro da promessa, como sacrifício. Gênesis 22:2. Isaque era seu consolo na velhice e a esperança do cumprimento divino. A ordem divina atingiu profundamente o coração paterno. Perder Isaque por doença já seria devastador, mas sacrificá-lo com as próprias mãos parecia uma prova impossível. Abraão foi profundamente abalado pela ordem divina de sacrificar Isaque. Em meio à dor e ao conflito interior, Satanás tentou fazê-lo duvidar, lembrando-lhe que a lei dizia: não matarás. Êxodo 20:13. Abraão buscou sinais e confirmação de Deus, mas não recebeu resposta. Em oração e angústia, relembrou as promessas divinas e os encontros anteriores com anjos, mas mesmo no silêncio de Deus, decidiu obedecer. A ordem permanecia clara: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem tu amas. Gênesis 22:2. E ele não hesitou ao amanhecer.
Abraão retornou à sua tenda e contemplou com dor o rosto sereno de Isaque, dormindo em paz. Depois, aproximou-se de Sara, que também dormia, e lutou com o desejo de contar-lhe sobre o mandado divino. No entanto, temendo que o amor materno a fizesse se opor ao sacrifício, decidiu guardar o silêncio e seguir sozinho com a terrível responsabilidade. Abraão, obedecendo à ordem divina, finalmente revelou a Isaque a missão de oferecer sacrifício em uma montanha distante. Como já era comum acompanhá-lo em rituais de adoração, o filho não demonstrou surpresa com a convocação. Prepararam rapidamente tudo para a viagem. Cortaram lenha, carregaram o jumento e partiram com 2 servos. Abraão e Isaque viajavam em silêncio. O pai, carregando o fardo de um segredo doloroso, mal conseguia falar, tomado por pensamentos angustiantes sobre Sara, que ficaria sem o filho. Ele já sentia a dor antecipada de cumprir a ordem divina de sacrificar Isaque, reconhecendo que isso partiria seu coração. Abraão enfrentou seus dias mais longos e angustiantes, passando noites em oração, esperando por um sinal de que Deus pouparia Isaque. Apesar das tentações de Satanás para duvidar, ele permaneceu fiel. No início do 3º dia de viagem, ao ver uma nuvem de glória sobre o Monte Moriá, entendeu que a ordem vinha realmente do céu. Mesmo diante da dor, Abraão não murmurou contra Deus. Em vez disso, fortaleceu-se, relembrando a fidelidade divina. Reconheceu que Deus, que milagrosamente lhe dera Isaque, tinha o direito de tomá-lo de volta. Sua fé se firmou na promessa de que, em Isaque será chamada a tua semente. Gênesis 21:12. Confiando que o mesmo Deus que dera vida ao filho, poderia também ressuscitá-lo, como ensina. Hebreus 11:19. Somente Deus podia entender a profundidade do sacrifício de Abraão ao entregar seu filho à morte. Por isso, ele não quis testemunhas humanas, e disse aos servos: Eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Gênesis 22:5. Isaque carregou a lenha do sacrifício, enquanto Abraão levava o fogo e a faca. Os 2 subiram juntos o monte. Em silêncio, o jovem refletia sobre a ausência do animal para o sacrifício. Isaque quebra o silêncio perguntando: Meu pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Gênesis 22:7. Essa pergunta comove profundamente Abraão, que responde: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Gênesis 22:8. Sem ainda revelar a verdade ao filho. No local designado, Abraão construiu o altar e preparou a lenha. Com voz trêmula, revelou a Isaque a ordem divina. Surpreso e assustado, o jovem não resistiu. Apesar de sua força e da fragilidade do pai, Isaque, educado em obediência e fé, aceitou voluntariamente o sacrifício. Compartilhando da fé de Abraão, sentiu-se honrado em ser oferecido a Deus e ainda consolou o pai, ajudando-o a amarrá-lo ao altar. No momento final, após o último abraço e lágrimas, Abraão ergue o cutelo para imolar o filho, mas é interrompido por um anjo que o chama: Abraão, Abraão! Ao que ele responde: Eis-me aqui. Então, o anjo declara: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Gênesis 22:11-18. Abraão avistou um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos, e o sacrificou em lugar de Isaque. Tomado por alegria e gratidão, chamou aquele lugar de Jeová Jire, que significa o Senhor proverá. Gênesis 22:14. No Monte Moriá, Deus renovou sua aliança com Abraão, jurando abençoá-lo grandemente por sua obediência. Prometeu multiplicar sua descendência como as estrelas do céu e a areia do mar.
garantir vitória sobre os inimigos e abençoar todas as nações por meio dela. Por mim mesmo, jurei, diz o Senhor, em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Gênesis 22, 16, 18. O ato de fé de Abraão, ao obedecer ao chamado divino para sacrificar Isaque, permanece como exemplo eterno de confiança em Deus. Mesmo com tempo para duvidar ou criar desculpas, como a possível acusação de homicídio, o descrédito de sua missão ou sua idade avançada, ele escolheu obedecer sem questionar. Suas emoções humanas não o impediram de confiar plenamente na justiça e retidão de Deus. A fé de Abraão foi considerada justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Tiago 2, 23. Segundo Paulo, os que são da fé são filhos de Abraão. Gálatas 3, 7. Essa fé, no entanto, se revelou através das obras. A fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Tiago 2, 21, 22. Muitos hoje se confundem quanto à relação entre fé e obediência, afirmando que apenas crer basta. No entanto, a verdadeira fé leva à obediência. Jesus declarou: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. João 8,39. E Deus testificou: Abraão obedeceu à minha voz e guardou os meus mandados. Gênesis 26, 5. Tiago reforça: a fé, se não tiver as obras, é morta. Tiago 2,17. E João conclui: este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. 1 João 5,3. Deus anunciou o Evangelho a Abraão por meio de símbolos e promessas. Gálatas 3:8. E sua fé se firmou no Redentor que viria. Jesus declarou: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o, e alegrou-se. João 8,56. O carneiro oferecido em lugar de Isaque simbolizava Jesus Cristo, o Filho de Deus, que seria sacrificado em lugar da humanidade. Quando o ser humano foi condenado pela transgressão da lei divina, Deus Pai, ao contemplar seu filho, disse ao pecador: vive, eu achei um resgate. Deus ordenou que Abraão sacrificasse Isaque não apenas para provar sua fé, mas para gravar em sua mente a realidade do Evangelho e o imensurável sacrifício divino pela redenção humana. A dor de Abraão ao quase oferecer seu filho ilustrou, em pequena escala, o sofrimento do Pai Celestial ao entregar seu próprio filho à morte. Diferente de Isaque, não houve intervenção divina para poupar Cristo. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Demonstrou o amor infinito de Deus. Romanos 8:32. O sacrifício exigido de Abraão teve um propósito cósmico, indo além de sua vida e das gerações futuras. Serviu como lição para os seres celestiais e de outros mundos, dentro do grande conflito entre Cristo e Satanás. Como Abraão havia demonstrado falta de fé, Satanás o acusou de ser indigno das promessas do concerto. Deus, então, permitiu essa prova para demonstrar diante do universo que só a obediência plena é aceitável e para revelar com mais clareza o plano da salvação. Seres celestiais testemunharam a prova extrema de fé de Abraão e a submissão de Isaque, mais difícil que a de Adão, pois envolvia dor e sacrifício. O céu observou com admiração a obediência inabalável do patriarca, desmentindo as acusações de Satanás. Deus então afirmou: agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Gênesis 22:12. O concerto foi confirmado por um juramento diante do universo, provando que a fidelidade é recompensada. Mesmo os anjos tinham dificuldade em compreender plenamente o mistério da redenção, que o Filho de Deus morreria por pecadores. A ordem dada a Abraão para sacrificar Isaque despertou o intenso interesse celestial, e cada passo foi observado com atenção. Quando Abraão respondeu a Isaque:
Deus proverá para si o cordeiro. Gênesis 22, 7 e 8. E depois o cordeiro foi providenciado no lugar do filho. Os anjos passaram a entender mais claramente o plano divino para a salvação da humanidade. Assim se cumpriu o que está escrito em 1 Pedro 1,12. No topo do Monte Moriá, não foi apenas a fé de um homem que foi provada. Foi ali que Deus revelou, com clareza divina, a essência do seu amor e o preço da redenção. Abraão, o pai da fé, entregou tudo. E ali, no momento mais escuro, Deus proveu um cordeiro, símbolo do sacrifício supremo que viria. Cada passo dessa jornada não aponta apenas para o passado, mas ecoa até a cruz, onde o verdadeiro filho prometido seria entregue, não poupado, para salvar toda a humanidade. Esta não é apenas a história de Abraão, é a história de um Deus que ama profundamente, de um pai que entregou o seu filho por você, e de um convite eterno: confie, obedeça e viva pela fé, porque assim como Abraão, você também é chamado a crer. Obrigado por assistir a este vídeo. Que a mensagem do amor de Deus encontre espaço no seu coração e fortaleça sua fé a cada novo dia.